Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live do desafio Encontre o seu verdadeiro lugar. E hoje, para iniciar essa jornada, eu vou receber a Caroline Romero para falarmos sobre como parar de atrair parceiros indisponíveis. Vamos chegando, pessoal. Tá só começando. Olá, Alessandro. Seja bem-vindo. Carol já está na área. Pois bem, pessoal, vamos falar sobre relacionamentos. Esse que é um tema sempre recorrente, né? Parece que, de alguma forma, as pessoas sempre estão ali naquela constante insatisfação, muitas vezes, passando por algo. Por isso que a primeira chave para a gente se libertar desses padrões é se autoconhecer, né? Então vamos lá, deixa eu convidar a Carol. Enquanto isso, envie essa live para alguém que vocês acham que precisa. Me contem, tá dando para me ver direitinho? Olá, Carol, boa noite. Olá, boa noite. Como estamos? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. E você, como que Ai, tá? tudo bem por aqui. E olha, deixa eu te falar que é uma honra te trazer para esse quadro que eu chamo de que era chamado diálogo sistêmico, que eu sempre trago alguém das constelações que aborda esses assuntos mais profundos dentro da visão sistêmica. Então, dessa vez nós vamos falar, só que agora eu mudei para o quadro chamado Encontre o seu verdadeiro lugar, que eu acho que esse é o grande objetivo, a gente encontrar o nosso lugar no amor, na saúde, na profissão, porque quando a gente não encontra esse lugar, a gente fica um eterno insatisfeito. E hoje eu te convidei aqui para justamente a gente falar sobre relacionamentos e você que também foi uma das convidadas, uma das palestrantes do Flow Summit. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra, né? Quando você me convidou, foi uma honra aceitar seu convite para a gente falar desse assunto tão importante, né? Que hoje em dia a gente vê as pessoas cada vez mais, né, em busca desse amor, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje, né? Com certeza. E você é especialista em relacionamento. Hoje em dia você traz mais abordagem sistêmica dentro das relações, correto? Com certeza, eu trabalho muito essa questão de relações, não só relações amorosas, mas também, né? O meu foco são mulheres, né, fortes no arquétipo da guerreira, e muitas vezes essas mulheres têm dificuldade, a maior dificuldade delas é em relacionamentos amorosos. Às vezes elas estão muito bem na carreira, mas nos relacionamentos tem aquele probleminha. Então, é o meu foco principal hoje. Ai, que maravilha, Carol. Isso é presente para o pessoal, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Então é isso. Para quem está chegando por aqui e não me conhece, eu sou a Caroline Romero, sou terapeuta sistêmica, sou consteladora familiar, sou terapeuta energética também. E no meu Instagram eu tenho duas principais funções. Eu trabalho muito com a criança interior também e com esse resgate, né, do feminino. Ultimamente, nós mulheres fomos muito para a vida, vivemos muito para o externo e a gente foi se afastando cada vez mais do interno. Então, eu te ajudo nessa jornada para buscar esse feminino saudável, né? Se reconectar com esse feminino saudável e ter o fluxo da vida aí com mais facilidade, fluindo pela vida. E você entende bem, né, Carol? Porque você, nesse momento, você já me falou que estava mais atuante dentro do ofício que você começou, né, num ofício mais militar, dentro da sua área mais específica, mas é um ambiente de muita racionalidade, mais masculino. Então, eu acho que essa busca começou por si mesma, né? Dentro de você, para que Exatamente. hoje você consiga ajudar essas pessoas, assim como na minha vida, né? O câncer foi aquele despertar que para que eu pudesse ajudar outras pessoas a não precisarem também passar por um câncer, para que elas encontrassem o seu lugar. Então, quando nós percebemos a nossa essência, eu acho que é o principal caminho para que as coisas comecem a fluir, né? Eu acho que você é um grande exemplo do que você está vivenciando hoje. Isso, eu sou a prova viva de que tudo isso que eu falo aqui, né, eu costumo dizer
que eu sou a prova viva de que tudo que eu falo tem fundamento, né? Porque eu apliquei na minha própria vida e foi por isso que eu escolhi esse caminho, né? Eu já percorri esse caminho. Hoje eu vivo uma vida com muito mais sentido, muito mais feliz, com um relacionamento maduro e saudável. Então, e eu tô aqui para ajudar vocês que estão aí do outro lado, que querem também esse lugar, a percorrer essa jornada. E é cansativo, né, Carol? A gente repetir padrão, sofrimento, angústia, medo. Eu falo isso porque hoje a visão que eu tenho, ela é muito assim mais ampla, mais conectada com a realidade, com aquilo que é saudável. Mas durante boa parte da minha vida eu era sempre repetindo padrões. Então, e é um saco, porque você sofre, aí depois você tem aquela expectativa de que as coisas podem ser diferentes, aí você entra numa relação e novamente está no mesmo ciclo. Eu pensava, não é possível, né? Foi até que a gente falou na divulgação, que será que eu tenho dedo podre? Será que eu sou o problema? Será que eu nasci com um para-raio de gente que não presta? Mas a grande questão é que a gente, no primeiro momento, nós vivemos dinâmicas muito inconscientes. Parece que a gente está aqui acordado, né, durante a vida toda, achando que está conduzindo a realidade, mas não é bem assim. Não é verdade? É bem aquela frase assim, né? Eu mudo só o problema, só o nome do É problema e verdade. continuo vivendo a mesma estrutura. E você fala, cara, não é possível que eu tô passando por essa dificuldade ou por esse problema de novo. Mudei o parceiro e eu tô passando pela mesma situação. É. Só que chega um momento, pessoal, que você precisa assumir essa responsabilidade, né? E ela vem de diversas formas, porque tudo na vida tem um fluxo, é para fluir. Só que se nunca acontece nada, se você não consegue sair do lugar, pode ter certeza que ali precisa ser, tem algo para ser visto. E a única questão é: será que você vai assumir essa responsabilidade? Será que você realmente quer ir na causa raiz? Ou você ainda quer ficar naquela superfície, achando que as coisas vão se resolver? Porque eu conheço muitas pessoas que elas parecem que de um momento para outro elas falam: não, agora eu vou mudar, vai ser diferente. Aí quando você viu, ela já voltou com aquele ex que ela falou que era um traste, que não prestava nada. Aí quando se deu por si, tá novamente lá, sofrendo, magoada, ressentida, porque a pessoa falou que ia mudar, que ia ser diferente, e novamente fez tudo igual. Então, assim, enquanto a pessoa não tirar da cabeça que as coisas precisam mudar primeiro nelas, as coisas não vão mudar, não vai acontecer nada diferente. Exatamente. O externo que a gente vive é só um reflexo de tudo que a gente sente, pensa, né, e faz internamente. Então, o externo é só uma manifestação. Então, como você disse, se você está vivendo o mesmo ciclo, ou se você vai e volta com o ex, você está preparado para olhar para a sua vida e entender o que está acontecendo ali, o que está travando essa felicidade, o que está impedindo que as pessoas cheguem, as pessoas, né, que é o tipo de pessoa que você quer, chegue até você? Porque é muito mais fácil, tem uma frase, né, clássica que diz que é muito melhor viver na ignorância, porque quando a gente começa a entrar nesse mundo do autoconhecimento, a autorresponsabilidade vem junto, né? Então a gente para de culpar o outro, achar que o problema é só o outro, eu sou um alecrim dourado do campo, o problema só está nas pessoas que eu atraio, e você começa a ver que realmente é algo internamente que precisa ser modificado. E realmente, eu, por exemplo, na minha história, eu levei 5 relacionamentos pro relacionamento que eu estou hoje, né? Que é o mais duradouro. Foi o único relacionamento que eu tive que não teve um término, né? Que a gente, eu não sei você, mas eu era a pessoa que parecia que sempre acontecia algo que tinha um problema para sabotar, aí a gente terminava, aí aquele afastamento, aí você sofria, aí tinha que mandar mensagem de pouco em pouco. Só que eu comecei a perceber que isso não foi um relacionamento, foram em 5. E sabe o desgaste que você tem nisso? E às vezes você atua como aquela pessoa que é o problema, às vezes é o outro que é o problema. Então, assim, você se vê numa constante roda de emaranhados repetitivos.
Só que o que que acontece? Enquanto eu não descobria nada do que era constelação, nem imaginava, para mim isso era o normal. Eu era ignorante nesse aspecto, né? Então, eu acho que a grande descoberta foi perceber que existe um mundo um pouco além da nossa, daquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, do que aquilo que a gente vivenciou. Só que romper esses padrões é delicado, exige essa responsabilidade. Às vezes é mais confortável você ficar naquela zona de segurança, repetindo os padrões, achar que os outros estão errados, do que olhar para você. Exige coragem, né, Vitor? Exige coragem de olhar para si mesmo e de modificar tudo isso. É o que você falou, e às vezes, normalmente, a gente chega nesse patamar de querer modificar tudo e olhar para tudo isso quando a zona de conforto já não está mais confortável. Né? Porque aí você começa a ver, cara, não é possível que eu tô atraindo essas pessoas de novo, não é possível que eu tô vivendo isso de novo. E aí você fala, não, agora eu vou começar a olhar para isso. Aí, quando você decide e tem coragem de olhar para si mesmo e olhar para tudo que tem acontecido, romper esses laços adoecidos, como você disse, aí sim você tem uma possibilidade de criar uma realidade diferente. E eu quero saber das pessoas que estão aqui na live com a gente. Primeiro, perceba quais são os padrões que são mais recorrentes na vida de vocês. Tragam aqui para a gente fazer um bate-papo hoje, interagir com vocês de acordo com os casos, com as situações reais. Porque o que a gente vê nas constelações, basicamente, são os emaranhados que nos conectam à nossa família, com o que a gente aprendeu. Então, a gente precisa perceber a causa raiz. Hoje eu recebi uma perguntinha muito interessante, é, de uma pessoa que acho que pode até estar na live, que ela falou o seguinte: será que quando eu estou com meu parceiro e eu busco essa validação nele, tem alguma conexão com mágoas que eu tenho do meu pai? O que você nos diz, Carol? Fale. Olha, vou começar do começo, né? O nosso pai, para nós mulheres, né? Eu vou falar aqui da nossa posição, que eu acho que também a maioria do nosso público são mulheres, né? Mas os homens também são muito bem-vindos aqui, essa energia masculina. Mas o nosso pai, ele vai ser a nossa primeira referência do masculino, né? Do homem. Então aí eu já vou dar uma dica para todo mundo que está vendo a gente aqui. Qual foi a referência que você teve? Qual é o olhar que você tem de julgamento para o seu pai? Porque é com esse olhar que você vai começar, como a gente disse, né? Quando a gente vai vivendo no automático, a gente vai repetindo esses padrões, até que você tome consciência e modifique. Todo mundo tem capacidade suficiente para fazer essa mudança. Então, olha para o seu pai agora, aí, pensa. Com que olhar você olha para ele? Qual tipo de julgamento você tem em relação a ele? Porque é exatamente isso. Com certeza você, se você estiver vivendo no automático, você vai cobrar dos homens aquilo que você cobrou do seu pai. O que você me diz disso, Vitor? Olha, faz muito sentido, porque o que acontece? Que eu percebo muito nos padrões, pelo menos nesse caso da filha que é muito conectada, atrelada ao pai, mas ela pode falar: não, meu pai era um escroto, ele traiu minha mãe, ele era alcoólatra, enfim. Pode falar, descascar a banana no pai, né? Só que acontece, por amor a esse pai, você atrai pessoas que fazem a mesma coisa com você, que te Te machucam. faz se sentir da mesma forma, né? Exatamente, pode nem ser o mesmo ato, mas eles trazem a mesma sensação que você tinha. Então, aí aquilo que você não recebeu do seu pai é onde você faz a projeção na pessoa com quem você se relaciona. Porque ela passa a ser um espelho daquilo que você não conseguiu olhar lá atrás. Então você traz toda a bagunça, todos os problemas para a relação que você desenvolve com aquela pessoa. Então, o relacionamento que deveria ser um lugar seguro para que a gente pudesse crescer, se desenvolver, ter objetivos, no fundo, pessoal, são apenas duas crianças emaranhadas, onde um traz a bagunça do sistema dele e você também traz a sua bagunça. Qual que vai ser a resolução disso? Caos, problema. Você acha que tem como ficar bem num lugar assim? Não dura, paz não dura. Então, esse foi um dos casos assim que me chamou hoje a atenção, mas traga o que você também vê recorrentemente, Carol. Você me trouxe na nossa conversa do tema da live
uma situação muito interessante que eu acho que está muito na moda atualmente, que é a relação começou bacana e aí do nada ele sumiu, sem deixar rastros, não falou nada. Então, conte para nós também um pouco dessa perspectiva. Olha, antes disso, vou responder outra pergunta que você tinha me feito, né? Sobre os padrões de relacionamentos que eu tinha antigamente. E é Ah, muito das mulheres que eu atendo hoje, né? São mulheres muito fortes, independentes, que acabam tendo essa energia masculina elevada e olham os homens como um pouco fracos, sabe? Então acabam atraindo homens que são mais submissos. E aí fica invertida essa polaridade dentro da relação. Mas voltando a essa pergunta também não, que não, você calma aí, que eu vou falou, ter que dar uma entradinha nesse ponto aí, porque isso aqui é muito importante. Pega, bebe água aí para já se dar a continuação. Mas o que você falou, hoje em dia, é quase que 70 a 80% dos relacionamentos sofrem com isso. Porque o que acontece, pessoal? Eu vou entrar aqui no viés um pouco mais histórico, mesmo mais profundo. Então, pode ser que para você possa ser muito novo o que eu vou falar. Mas o pode soar início. estranho, É, né? Porque às vezes o pessoal se estranha um pouco com essas teorias, mas confia e fica aqui com a gente. Pois é, o início da história toda, basicamente ali no princípio, a mulher era sempre vista como uma propriedade. Como assim, Vitor? A mulher era vista como uma propriedade, ela não era vista como uma conexão de sentimento, para você se relacionar pelo amor, e sim como uma propriedade. E isso foi evoluindo ao longo do tempo, passou pela poligamia, passou pelos haréns, e a gente começou a ver que o papel da mulher não era de estar numa relação onde ela tinha um papel de igualdade com aquele parceiro, onde não existia diferenças. E o que isso ocasionou hoje, nos nossos tempos atuais? Hoje, com essa força da mulher no mercado, ela conseguiu se desenvolver economicamente, ter a sua própria independência. Se ela não consegue encontrar um homem com essa postura de que ele consegue ir para a vida, ter sonhos, ter objetivos, mas que ela tem isso nela e ele não percebe isso dentro dele, acaba que isso gera uma diferença muito grande na relação. Então as mulheres não estão mais conseguindo perceber nos homens essa força. E o que isso tem conexão com a nossa ancestralidade? De você ir para caçar, ir à luta, trazer o alimento para casa e você ser admirado. As mulheres estão com dificuldade de admirar os homens porque elas não veem mais força. Mas aí o que a gente faz? Os homens, nesse meio período que eu falei agora, do empoderamento das mulheres, dos direitos, ele ficou mais próximo da mãe. Então, foi um enfraquecimento do homem e uma força da mulher nos seus direitos. Então, acaba que hoje em dia, se relacionar é uma tarefa árdua. Até você encontrar isso dentro de você, leva tempo. E é interessante, né, Vitor, a gente ressaltar que, assim, o grande problema desse empoderamento feminino, aí eu vou falar um assunto meio polêmico Sim, aqui, pode estar mas o grande seguro. problema é que a gente saiu desse lugar de submissão master e foi para um lugar de quase como eu vou fazer você pagar, né, homens das gerações anteriores tudo que vocês me fizeram. Então é uma guerra inconsciente, né? Não é algo que é fácil da gente identificar. Mas dentro do consultório a gente vê que é quase uma rivalidade. Então, realmente, se você está com essa raiva mesmo, com essa reatividade em relação aos homens, né, ao masculino, você vai atrair homens que vai fazer esse papel para você, para que você possa mandar, para que você possa pisar até, né? Isso acontece muito aqui, porque agora a gente está num lugar de que é como se virasse para os homens e dissesse assim: eu não preciso de vocês. Uhum. É. Só que isso tem um papel crucial na história, né? Porque o que a gente percebe através das constelações? Homens e mulheres são iguais, porém diferentes. Ou São seja, como assim, Vitor? complementares, Então, né? isso, porque cada um tem a sua função, mas nenhuma função é melhor do que a outra. E se a gente não consegue perceber isso no outro, a relação vai enfraquecendo. Aí o que acontece na maioria das relações? Porque os homens chegam até mim, né? Na Carol chegam as mulheres. Aí os homens falam: não, que ela tá tentando me mudar, que não sei o quê, eu já tô cansado.
Só que tem um porém, pessoal. A mulher, isso aí é um ponto positivo até certo ponto, porque a mulher, ela quando ela insiste nessa mudança é porque ela ainda deseja que a relação continue, que ela tem esse desejo, né? Então, o homem quando ele vai e muda de certa forma essa questão, a relação também volta a ter força. Mas quando ele não muda, a pessoa vai perdendo esse interesse, vai perdendo esse desejo, até que entra no pior problema de qualquer relacionamento, a indiferença. O que destrói as relações não é o ódio. A maioria das pessoas acha que é a raiva pelo outro, mas quando você tem raiva, você ainda tem um pico de emoção muito forte. Você ainda traz vida para as discussões, para um processo judicial, para alguma coisa lá na terapeuta. Você lembra, você quer falar disso? Mas quando existe apenas a indiferença, é como se ali tivesse morrido. Você para, inclusive, de alterar o seu tom de voz, porque ali perdeu a carga emocional. E se não tem mais carga emocional, já não te afeta mais. Se já não te afeta mais, também não existe mais relação. Então, a gente precisa trabalhar esses pontos antes mesmo que esse fim aconteça, né, Carol? Exatamente. E aí é um ponto importante que você falou que assim, né? Dentro de um relacionamento existe uma energia masculina e existe uma energia feminina. Só que nem sempre a mulher está na energia feminina e o homem está na energia masculina, que seria o ideal para ter esse complemento. Como você falou, nós somos complementares, cada um tem o seu papel, né? Cada um tem a sua função ali no relacionamento. E isso precisa estar equilibrado. E até uma seguidora aqui comentou, né? A mulher está cansada de ocupar esse lugar do homem e ficou pesado para nós, e realmente ficou, né? Por isso que eu atendo tantas mulheres que estão se sentindo sobrecarregada, que está numa estafa mental, emocional, porque a gente foi para esse lugar de força, mas como eu falei, a gente não foi com a nossa energia de força, que é a energia feminina, que é uma energia mais sutil. A gente foi para briga, sabe? A gente conquistou esse lugar na marra, como eu costumo dizer. Então, chegou um momento que viver assim para o externo, fazendo, executando, competindo, isso pesa para a gente, porque não é o nosso lugar de força. E aí desequilibra essa relação. Por que as mulheres que chegam para mim falar, eu não aguento mais de atrair parceiros imaturos e tudo mais? E aí eu falo, primeiro, para você conseguir atrair um homem de verdade, você precisa dar um passo para trás e estar na sua posição feminina, na sua energia masculina, para que ele possa tomar o lugar dele de homem nessa relação. E aí sim, cada um vai desempenhar o seu papel e vai acontecer essa complementariedade. O que você acha disso? Eu acho que esta, inclusive, é a chave. Eu recebi uma pergunta, eu acho que nesse final de semana, de uma seguidora, que o esposo dela, né, ele não estava tendo essa força pela mudança, esse desejo. Aí, qual que é? Pessoal, aqui na constelação, quem não está acostumado, quem não me seguia ou está chegando por agora, às vezes as soluções são radicais. Do tipo, a lâmpada estragou. Você acha que você, indo lá consertar o seu marido, vai conseguir desenvolver esse masculino? Não vai. Qual que é a solução, então? Deixa a lâmpada quebrada. Deixa lá. Vai ficar, o banheiro vai ficar com a luz apagada agora. Porque E o às vezes ele homem. nem quer, né? Não, mas aqui a grande questão é que as mulheres precisam perceber que o homem é um solucionador de problemas. Depois que eu falei isso para minha namorada, cara, pra quê? A gente estava conversando, o homem. Aí aconteceu tal coisa, vai lá, você não é o solucionador de problemas, porque é a função. Os problemas surgem, e é nesse. E eu vou falar para vocês, é nesse não querer, às vezes, é que você ganha sua dopamina de força, e que o homem vai lá. Seja uma pequena coisa, uma mudança de lâmpada, um ajuste na torneira, qualquer coisa, pessoal. Quando ele faz e a mulher se satisfaz, o homem fica feliz. São pequenas coisas, pode ser bobo o que eu estou falando, mas a gente às vezes acha que a mulher
que é um presente ultra, mega fodástico, mas no fundo ela quer ser vista, quer ser valorizada, quer estar com um homem que esteja realmente no seu masculino, que é estar atento aos problemas, vigiando para que as coisas não aconteçam assim, ó. Se acontecer, ele está lá alerta, porque o masculino ele está alerta. Ele está atento ao que está acontecendo. E é por isso que é estressante estar no masculino. Porque você fica orando e vigiando o que está acontecendo. Exatamente, por isso que pra gente que não tem essa, vamos colocar assim, esse DNA, né? A gente desenvolveu isso, mas a gente não tem isso dentro da gente, não é a nossa energia, né, que aflora. Se Então, fala. ficar nessa atento o tempo inteiro, resolver problema. E hoje o que que a gente está fazendo? A gente virou mestre nisso, né? A gente virou super controlador, a gente quer resolver tudo, a gente quer dar conta de tudo. E, cara, não é esse o caminho. Quando você percebe isso, e aí tem mais um ponto. Quando a gente foi para esse extremo, a gente deixou de saber receber. É Então, muitas verdade. vezes, o cara, né, aí vamos colocar aqui, você está conhecendo alguém, nós mulheres estamos conhecendo alguém, e o cara quer ser gentil, quer fazer certas gentilezas, e a mulher não deixa. Isso parece bem bizarro, mas acontece muito em pequenos momentos. Às vezes o cara está sendo gentil. Vamos colocar aqui, por exemplo, no pagar a conta do restaurante, né? Muitas mulheres que eu conheço, na primeira oportunidade, falam: não, que isso, de maneira nenhuma. É como, quase como eu não posso ficar devendo algo para você. É verdade. Então, a gente foi se perdendo nesse meio do caminho, né? E a gente precisa É. voltar para isso. Eu Vamos. costumo dizer que nós mulheres passamos da linha e agora a gente está olhando para trás falando: poxa, peraí, eu acho que eu errei a mão aqui e estou precisando voltar uns passos para trás. Exatamente. Sabe o que você me fez lembrar? Que o homem, ele gosta de pequenos desafios. O que mantém ele estimulado dentro de uma relação são os pequenos desafios que ele vai passando, de pouco em pouco. Por isso, pessoal, eu sei que isso é um tabu, às vezes, se você já encontra a pessoa, já no primeiro momento, já vai lá, se entrega, para o homem, ele já teve a recompensa. Então, isso é um ponto desafiador, porque olha só, quando você vai construindo, eu sei que isso pode ser mais lento, é devagar, mas é isso que vai construindo essa solidez na relação. A gente não sabe mais lidar com o tédio. E é isso que está dificultando também o grande a continuidade das relações, porque qualquer probleminha, o outro já vai embora, já acaba, e aí a gente vai viver uma vida de relações superficiais, porque os problemas, as crianças que estão tomando conta, não são os adultos. Por isso, o grande passo é você perceber hoje, foi que nem a Carol falou, você já deu esse passo para trás? No meu caso, eu fiquei 1 ano e meio afastado das redes sociais para entender o meu próprio processo. Quando eu comecei a compreender a chave que conectou com abortos lá atrás, depois eu comecei a linkar com os padrões de relacionamento, projetos, e tudo ia acontecendo nesse sentido de frustração, rejeição que eu trazia para dentro de mim. Como que eu podia esperar que o outro me amasse, que a pessoa fizesse tudo por mim? Porque se eu esperasse isso, no fundo, eu só estava esperando uma mãe, uma salvadora de fora. Então, é isso que acontece na maioria das vezes, se você não descobre essa chave. Eu acho que. Conte outras histórias, Carol, que você também percebe recorrente. Traga exemplos, pessoal, para a gente falar aí E da você vida de vocês. falou uma coisa que eu lembrei mesmo de uma história, né? É esse a salvadora, né? A gente virou tanto esse de resolução de problemas que às vezes aparece um homem completamente mergulhado no problema. E aí, às Uhum. vezes, a mulher tá tão ali na dependência emocional, né? Na carência afetiva, É, que ela fala assim, cara. Eu não tenho nem mais tempo para conhecer outra pessoa. E eu vou resolver a sua vida e a gente vai ser feliz. É como se fosse isso, entendeu? Mas você primeiro precisa se salvar para querer ajudar o outro se o outro te pedir ajuda. é. Mas primeiro de tudo, a gente precisa se salvar, se amar, para aí sim abrir espaço para que outra pessoa chegue. E isso, querendo ou não, tem muito a ver com esse tema que a gente está falando de indisponibilidade,
que às vezes o outro não quer resolver os problemas. Ele não quer olhar para os BOs dele. E aí eu te pergunto, até quando você vai ficar nessa relação que só te machuca, que te frustra, que não tem objetivos? Porque um casal forte, pessoal, é aqueles que mesmo entre as diferenças de cada um que a gente já abordou, eles sabem a direção que eles querem chegar. Eles sabem se unir nessa força do casal e apoiar um ao outro na realização dos seus sonhos. Porque senão, eu vi um filme recentemente, eu não sei mais qual era o nome dele, mas em que a mulher, eles trabalhavam na mesma empresa, eles eram um casal, e aí o homem começou a ter burburinhos de que ele seria promovido na empresa, e ela foi lá falar para ele isso, aí ele começou a se sentir o gostosão, né? E aí, no fundo, na empresa lá, que era uma empresa como que é, de bolsa de valores, ela acabou sendo promovida. Aí o que aconteceu na mente desse homem foi um caos, porque ele não conseguiu observar o merecimento dela, as conquistas dela, as realizações, e ele começou a trazer competição para dentro do ambiente deles. E aquilo foi de pouco em pouco arruinando a relação, porque ele começava a desvalorizar ela, começava a humilhar. Quantas vezes você não passou por isso? Aquele homem que fala, nossa, você vai ser com essa roupa aí feia? Nossa, mas você tá gordinha, hein? Não, troca de roupa. Por quê? Porque esse homem, ele não está criticando você. Pega essa chave, ele está criticando a mãe dele. E aí ele desconta essa raiva que ele tinha na mãe em você. E também, normalmente, quando acontece isso, é que o homem está precisando te diminuir para se sentir mais, né? Acontece muito isso também. Quando as pessoas começam nesse embate, às vezes acontece com as mulheres também, né? Muitas vezes essas críticas, esses julgamentos estão relacionados à mãe ou ao pai, mas também está relacionado a uma insegurança interna. Então você precisa diminuir o outro para se sentir melhor, para se sentir maior na relação. E isso é muito prejudicial, isso acaba com qualquer relação. E me conta, e vocês já passaram por algum desses casos? O que vocês percebem que acontece hoje no dia a dia de vocês? Porque além da pessoa não ficar, que eu vi alguém que falou isso daqui, né? Acho que foi a Su que falou que os homens, eles somem do nada. Além de não ficar, te desvalorizam, te humilham, te machucam. Sabe por que que isso acontece também, Carol? Porque o homem ele não se encontrou, ele não teve essa força, atravessar por certos rituais. Por que que para o homem é importante passar por desafios, por dores? Eu mesmo, hoje eu vejo muito da minha história que eu sofria muito bullying. Aí eu fiz escoteiro. Eu sempre tive uma vida assim de constantes desafios que hoje me possibilitam estar nesse lugar. E aí, quando eu vejo a primeira queda, em vez de ficar lá, eu tento bolar soluções para sair disso. Só que muitas vezes o homem não passou por certos desafios, ele recebeu tudo de mão beijada. Então, para ele também vai ser desafiador romper essa bolha. E aí ele já começa uma relação nessa infantilidade e ele não se propõe a mudar, ele não se propõe a passar por esses desafios. Então, uma grande chave que vocês precisam perceber é como esse homem tem internalizado dentro de si essa força desse masculino. Se ele tem a capacidade de ter sonhos, porque a energia do homem é para fora, diferente da mulher que é para dentro. Então, o homem ele não fica falando dos problemas da vida dele. Quer dizer, isso aqui é a maioria dos homens, tá? Era para ser assim, não é para ficar. O homem não fica falando, ai, amigo, olha só o que aconteceu. Você acredita que ela fez isso? Não. Homem não fica falando de relacionamento para as pessoas. Ele guarda, fica quietinho, e quando ele tem a posição, ele externaliza. E o que a mulher fala? Em vez dela pensar o que ela está falando, não, ela fica falando, ah, não sei o que, não sei o que. E aí é por isso que esse choque de dualidades faz com que os relacionamentos eles sempre vivam esse pulsar, pessoal. Mas o grande objetivo é que mesmo nas diferenças a gente consiga encontrar afinidade e saber caminhar junto, né? Porque a vida vai sempre nos colocar diante de desafios, é inevitável. E o casal que se mantém forte é aquele que sabe atravessar como uma escada. Às vezes um vai na frente, puxa o outro, aí às vezes é o outro. E assim a gente vai evoluindo, porque esse é o grande objetivo, é crescer junto, senão estava todo mundo solteiro, sozinho, né?
Exatamente. E aí tem uma questão assim, né? As pessoas que têm essa dificuldade de se relacionar, porque um relacionamento de casal, né, um relacionamento duradouro e tudo mais, ele requer uma base de confiança e ele requer profundidade, né? A gente vê hoje muitos relacionamentos que estão aqui na superfície, né? As pessoas têm medo desse aprofundamento justamente porque dentro de uma relação de casal é onde a gente tem a maior possibilidade de cura também dos nossos traumas. Pode virar um inferno na sua vida, mas pode também ser um grande portal de cura. Porque eu costumo dizer que os traumas, eles se atraem, né? Então, a pessoa que é controladora, ela vai atrair um dependente, né? É complementariedade. Então, você pode dizer para o outro, olha, se você tiver consciência dos seus traumas, você pode verbalizar para o outro aquilo que te faz, que toca na tua ferida, que aciona o seu gatilho. E ele também vai te dizer isso. E vocês dois vão ajudar um ao outro a passar por isso. E não ficar enfiando o dedo na ferida um do outro, que é o que Exato. normalmente acontece, né? E isso. E quando, pessoal, acontece esse momento de os dois estarem na sombra, porque qual é o objetivo de uma relação? A gente está conectado essência com essência, amor com amor, self com self. Mas ninguém aqui, eu tenho certeza que ninguém aqui, quando foi se relacionar no primeiro encontro, encontrar aquela pessoa que hoje você pode estar se relacionando ou não também, você foi descabelada, você foi desarrumada. Não, ele tem que me amar do jeito que eu sou. É assim que eu sou. Ah, é? Se ele não me amar, não. Então, no primeiro momento, a gente está naquele atravessando aquele período de se conhecer, de saber como que o outro é. E aí vai chegar uma hora que a gente vai entrar nesse mundo das sombras, né? De perceber, será que realmente vale a pena estar com essa pessoa? Será que eu estou disposta? Será que eu estou disposto a passar por isso? Ou dentro dos meus valores, dos meus limites, isso é inaceitável? Então, eu percebo que uma das grandes chaves é você primeiro definir o que você busca. Essa pessoa é condizente com o que você quer? Porque a gente vai se relacionando, às vezes a gente tem algo que incomoda no outro, mas vai deixando passar, não. Com o tempo ele vai mudar, eu tenho certeza. Aí quando você vai, esse tempo aí já passou 10 anos, 20 anos, e a pessoa continua igual. E aí você lá, frustrada, totalmente no estresse, na luta e fuga, diariamente, 70, 90 mil pensamentos iguais, todos os dias. O que vai acontecer com o seu corpo? Burnout, estresse, doença. Porque é isso que acontece, pessoal. As pessoas todos os dias elas acham que vão conseguir mudar o outro. Mas a grande verdade é, você está sabendo se posicionar na sua relação? Você consegue trazer os seus limites? Os seus limites eles são respeitados? Ou o outro sempre pula um pouquinho a mais, avança um pouquinho, porque perceba, porque se isso acontecer, você está atraindo abusadores. Você está atraindo um psicopata para sua vida, mesmo que seja um pequeno, por exemplo, quando a gente começou a namorar, foi um exemplo que eu recebi também ontem, ele não jogava videogame, agora ele fica o tempo inteiro jogando videogame, não me dá mais atenção. Perceba que isso é um nível de traição, o combinado foi despactuado. Então a gente precisa ter um diálogo entre adultos, senão não há relacionamento, é melhor ficar sozinho. Exatamente. E aí tem uma questão também que, assim, a gente parte do princípio que a gente está em constante mudança, né? É isso que a gente busca, a gente mudar o tempo inteiro, né? Ninguém aqui, pelo amor de Deus, com a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim, pelo amor de Deus, Ah, não. gente, ó, que tem, meu pai é ariano, ele é assim, não muda mais não. Então, essa descoberta do início de relacionamento vai se perdendo ao longo do tempo. Mas se você for parar para pensar, essa mudança que a gente vem acontecendo, né, na nossa vida, a gente vem fazendo essas transformações, então você sempre vai ter algo para descobrir no novo parceiro que está nascendo ali, né? O seu parceiro que está sendo novo. E você também vai falar para o seu parceiro as transformações que estão acontecendo. Então, esse relacionamento não vai estar afadado ali à rotina, né? Aquele cansaço, aquele esgotamento que os relacionamentos vão vindo. Então, eu acho que
falta um pouco disso também, as pessoas buscarem essa transformação, essa autotransformação e também compartilhar com outros essas mudanças. E aí os dois criarem um novo relacionamento, sabe? A partir do caminhar dos dois, eles criam um novo caminhar juntos. Eu acho isso muito bonito. É interessante que você falou, acho que a Ana trouxe um exemplo muito importante da vida dela, pessoal, que ela viveu com uma pessoa que dizia que ia mudar e não mudava. Cometia sempre os mesmos erros e estava lá, sempre igual. E aí você vai se permitindo vivenciar aquilo. E aí eu te pergunto, aonde foi a primeira vez que você vivenciou aquilo? Ou você viu alguém passando por isso? Porque, pessoal, querendo ou não, eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa hereditariedade ela é muito forte na nossa vida. E isso, acho que para mim, a grande chave da constelação na minha vida é perceber isso. O poder das influências da nossa família em nós. E aí é por isso que algumas pessoas não conseguem mudar, porque elas não conseguem romper esses padrões. Sabe por quê? Agora eu vou falar a real para você, viu, Ana? O que acontece? Esse ex-marido, né? O que acontece? Ele prefere ser fiel à família de origem dele, aos problemas, à bagunça que ele vivenciou lá atrás, e trair a família atual, que era você, a pessoa com quem ele se relaciona. Por isso, se não tem um afastamento da família de origem, se a família de origem fica próxima ali, ou até mesmo em pensamentos, ou se a pessoa não conseguiu mudar aquilo que ela vivenciou no passado, ela traz para a sua dinâmica de relacionamento. Só que aí tem você, por isso que a gente falou o tempo inteiro. O que você vivenciou lá atrás? O que você presenciou? O que você está trazendo do seu passado? E aí chegou o grande momento. Hoje você se posicionou. Hoje você soube dizer não. Eu não quero isso para minha vida. Eu não aceito. A maioria dos relacionamentos só não dá certo porque as pessoas não conseguem encontrar acordos, não conseguem mais combinar. E aí vai deixando, vai passando o pano. Sabe o que acontece dentro do cérebro, pessoal? Uma pequena falhazinha, uma pequena permissão do outro diante de uma falha, já vai falando para o cérebro, é normal, se eu errar mais uma vez, acho que não vai ter problema. E é por isso que você não se alimenta bem, é por isso que você não vai para academia. E é por isso que acontece em todos os problemas, porque o autocontrole é a chave dessa vida. E aí, se você não perceber esse autocontrole no outro, por que você vai ficar numa relação? Foi um livramento. Né? É um livramento. Você tem a possibilidade justamente de encontrar pessoas como a Carol, que buscam trabalhar nas mulheres esse feminino, para que quando você tiver uma nova relação, você esteja mais desperta, você esteja mais realmente liberada para amar. Porque, pessoal, senão você vai ficar com medo, vai achar que vai repetir as mesmas dinâmicas, ou até mesmo você se fecha para o amor. Isso também não acontece, Carol. As pessoas se fecharem. Isso acontece muito, porque justamente o que acontece? Nós mulheres vamos tendo essas feridas ao longo da vida, né? Esses problemas de relacionamento, muitas vezes, ou outros problemas, e a gente vai se fechando. É como se a gente criasse uma armadura mesmo. E aí a gente vai tentando proteger, na verdade, uma fragilidade que está interna, né? As nossas dores, as nossas carências. Então, você precisa, o resgate do feminino também vem desse impor os limites, saber o que você quer, saber o que você merece. Porque eu costumo dizer assim, né, fazer uma analogia que é como se o universo tivesse aqui com uma bandeja falando, tá, o que você quer? Mas aí as pessoas estão assim, mas eu não quero mais um relacionamento com um homem que me traia. Aí o universo tá, mas o que você quer? Aí ela fala, mas eu não quero mais isso, isso e isso. E a gente perdeu essa capacidade de entender e falar o que eu quero. Né? Eu estou buscando um homem, mas o que você busca no homem? Quais são os seus valores inegociáveis? Quais são os valores de um relacionamento para você? Então, sabe, precisa fazer essa pausa e pensar sobre isso.
qual tipo de pessoa que você quer ter do lado? Quais são as características? O que essa pessoa gosta? O que você gosta? Então a gente se perdeu nesse caminho aí e precisa resgatar isso, né? O universo está aí abundante para todo mundo, mas você precisa ter clareza do que você quer. Nosso cérebro, automaticamente, a gente tem essa mania de olhar para o negativo, de olhar para o que eu não quero mais, o que eu não quero mais passar. Mas para a gente ter algo além, né, dessas referências, talvez, que a gente já teve, a gente precisa ter clareza do que a gente quer agora. A gente tem que virar essa chave. Parar de olhar para trás e pensar no que eu não quero mais e olhar para frente, tá, tudo que passou me fez chegar até aqui. Agora, o que eu quero para minha vida? O que eu estou buscando? Não, tava incrível, por isso nem pausei. Porque hoje eu percebo na minha própria vida mesmo, qual que é a grande chave? O constelador ele é a pessoa mais foda do mundo, é quem tem todas as chaves do universo? Não, todo mundo tem dificuldade, todo mundo atravessa. Só que a grande percepção de alguém que pelo menos deveria, né? É sair do problema. É você se desidentificar com aquela situação que está acontecendo e passar a ver os contextos, as possibilidades, o que te cerca, o que você busca, o que você não quer. E aí você vai encontrando mais opções. Só que o que as pessoas fazem? Elas se fecham naquilo que aconteceu, naquela situação, elas não conseguem olhar além. E é isso que a gente fala de despertar a consciência. Despertar a consciência para quem você é, o que você veio fazer aqui, o que você busca numa relação. É só problema? É discussão? Não. O que eu busco é uma pessoa que esteja comigo, viajando, se divertindo. Nós vamos ter tais projetos. E é isso que faz a vida ser um pouco mais gostosa. O relacionamento ele é um caminho para a nossa evolução. Sabe por quê? Imagina se você voltasse uns 100 anos, acho que uns 30 anos para trás, acho que ainda acontece, de você estar numa relação, pelo menos lá no Oriente, que você tem o homem tem 4 esposas. Imagina se morasse lá. O homem tem que difundir energia com 4 pessoas diferentes, 4 pessoas falando. Só que aqui não. Aqui a gente tem a possibilidade de escolher uma pessoa e direcionar para um lugar onde 2 mentes se tornam uma em torno de algo. Mas está difícil, porque as pessoas não conseguem mais dialogar. Eu acho que a internet é muito boa, nos possibilita estar aqui, mas ao mesmo tempo as pessoas já não estão querendo passar os desafios de uma relação, passar pelas fases de conquista, passar pelos momentos de dar um presentinho, fazer coisas sutis, porque foi o que você falou. Aí você vai começar a entrar no meio da rotina. Aí a relação vai começar a entrar numa monotonia. Mas sabe que eu sempre me lembro de uma frase que eu li na Bíblia de Jesus, que eu acho que é incrível, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, que é a dos passarinhos. Olha os passarinhos, eles vivem cada dia um dia novo, eles vão, e o meu pai dá comida para eles à vontade. E é isso, a gente tem que perceber que a cada dia da nossa relação é uma nova oportunidade de fazer algo diferente. E será que essa pessoa também está disposta a fazer algo diferente? Então, quando a gente consegue alinhar esses acordos, as coisas começam a fluir. A gente tem essa vontade de estar com a pessoa, de rir, de brincar. Será que você hoje brinca com a pessoa? Você se diverte com a pessoa com que você está? Não, já são 30 anos já com a barriga lá de chope, só reclamando dos problemas. Não. Então, pessoal, a gente precisa encontrar esse equilíbrio primeiro em nós, antes de buscar no outro, porque o outro é só uma parte da nossa caminhada. É um alinhamento das nossas vontades. Relacionamento não é para ser frustrante, é para ser um caminho para que a gente possa encontrar a nossa. Eu não vou falar salvação, senão fica praticamente um negócio de que. Para a gente encontrar essa paz em nós, porque senão a gente vai buscar o pai e a mãe no outro, e esse não é o objetivo. E assim, né? Precisa, se você tá aí assistindo a gente, fala, não, eu quero um relacionamento, né? A gente tá dizendo aqui, não é um mar de rosas, não vai ser alegria o tempo inteiro, mas você precisa estar no lugar do adulto para você levar essa relação. Porque a criança vai estar ali acusando o outro o tempo inteiro. A gente costuma dizer assim: ah, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo. Mas e você?
O que você está fazendo? Será que você está fazendo a sua parte? Então, ao invés de olhar para o que o outro não está fazendo, se posicione você. Ou deixe, se posicione no sentido de colocar o limite e dizer para o outro que você não vai mais aceitar que ele faça isso com você. Então, a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a nós mesmos e também a gente pode mudar o que a gente sente em relação ao que o outro faz com a gente. Então, aí que começa tudo. E eu acho que outro ponto interessante é que quando a gente começa a buscar culpados, inocentes, apontar o dedo, ali já não tem mais prazer genuíno de estar junto. Porque as coisas vão se enfraquecendo e uma relação não é para você ficar apontando a culpa, a imputabilidade, eu esqueci essa palavra no direito, mas sim a gente construir algo junto, sair do triângulo dramático dos problemas e buscar algo que realmente, pessoal, vale a pena. O que vale a pena hoje para você? Na verdade, Carol, eu vou até entrar num ponto importante aqui, que é o que hoje te move? Quais são os seus sonhos? Pronto, você saiu da dinâmica de relacionamento. Será que o outro favorece a busca do que você acredita, daquilo que você quer na sua vida? Será que o seu relacionamento ele agrega essa caminhada ou não? E aí você começa a perceber, não, essa pessoa aqui ela tira minha energia, ela não me sente bem, eu fico insegura, eu fico com medo, aflita, e a intuição sempre sabe. Se tem algo que existe em nós, é a chamada intuição e ela não tem erro. E o que é intuição diferente de um pensamento? O pensamento ele está aqui, foi embora. A intuição incomoda. A intuição ela persiste ali. Então, escuta o seu coração, perceba o que você quer na sua vida, porque quando você se encontrar, aí o universo tem que colocar as pessoas que realmente vão se conectar com você. E serão pessoas disponíveis para o amor. E tem uma coisa, né, Vitor, que a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Então, como que você se trata? Né? Porque aí é uma grande chave também. Se você não se trata com amor, com carinho, se você não se admira, como que você quer que o outro te admire? E um ponto que você falou também, né? É essa briga nas relações que tá bem comum. Eu vejo assim que não é uma pessoa contra a outra dentro de um relacionamento saudável. Na verdade, são duas pessoas maduras, duas pessoas adultas, às vezes, que se unem contra um problema. O que acontece normalmente é que as pessoas têm um problema e um fica culpando o outro desse problema. E relacionamentos saudáveis é vocês juntarem as forças para os dois olharem para o problema juntos. E aí sim você tem a oportunidade de criar um relacionamento saudável. Eu acho que você matou tudo. A vida não é, inclusive, uma frase que uma vez me veio em pensamento, que a vida não é sobre a idade, é sobre como a gente lida com a nossa criança na fase da vida que nós nos encontramos. Então, o outro ele está conseguindo lidar com a criança dele, ou ele está jogando para você. Cuida, agora é sua. Tá pesado demais. Você já tem o seu pai e a sua mãe. Eu estou aqui para ocupar esse lugar. Então, quando o outro, opa, realmente eu estava te entregando a minha criança, deixa eu vou. Claro que a gente não usa essas palavras. Não, mas realmente, agora eu percebo, porque é um ato de reflexão. O Às outro vezes você realmente. vai falar, olha, realmente eu tive uma atitude infantil, eu fiz ali, né? Eu respondi meio infantil, mas tudo bem, tocou numa ferida aqui comigo, né? Numa ferida minha, mas espera aí, vamos ver o que que a gente pode fazer aqui para melhorar esse panorama, né? E aí, quando vocês conseguem ter esse diálogo, essa pessoa ela realmente está disposta. Percebam, pessoal, que a coisa mais importante que nós temos na vida, o que eu vou falar agora é para todo mundo, eu não tenho nem medo do que eu vou falar aqui agora, que a coisa mais importante que nós temos na vida é a nossa vontade. Então, se o outro também tem um ato de vontade em conjunto com você, ele vai estar disposto para tudo. Aí vai ser tipo aqueles filmes lá de que o casal se junta aí começa a ser um negócio, né? E você fica, nossa, eu queria tanto essa pessoa para minha vida. Por quê? Porque ali existe um ato de vontades. E é isso. Porque no universo, a única coisa que existe é o desejo por algo. Se a gente encontra uma pessoa que tem o mesmo desejo de estar junto, poxa, que coisa legal.
Então, eu acho que esse é o grande objetivo e a gente trouxe aqui de uma forma muito leve, né, Carol? Acho que para as pessoas precisa fazer só sentido. Não precisa, vocês já não precisam mais do conhecimento, vocês precisam de coisas que façam sentido para levar para a vida, para que isso seja visceral. As pessoas, elas se perdem numa busca incessante de conhecimento, só que, na verdade, a única coisa que ela agora precisa é ação. Porque o ser algo é que nem criança. Criança, eu sou o Superman, a criança já é. Você não precisa fazer algo inacreditável para que você coloque em ação aquilo que você já quer. Então, comece a partir de agora. Esse é o dever de casa de todos que estiveram conosco. Passe agora a trazer esses conhecimentos para o seu dia a dia. Quantos nãos eu estou dizendo? Eu estou dizendo mais sim do que não? Esses não, esses sim estão, esses não estão fazendo falta, então agora eu vou trazer mais não. Perceba isso com o seu adulto. E aí sim as coisas vão fluir da forma que se desejar. Carol, quero te agradecer, viu, pela essa oportunidade de estar comigo hoje. Você é uma pessoa brilhante que eu vejo cada vez mais ascendendo aí. Foi uma oportunidade muito grata de te conhecer na Unity, através da sua palestra. E aí, agora, pessoal, a Carol também é de Brasília. Então, se você for de Brasília, prepare-se que a gente vai organizar movimentos aí, de workshop de constelação de feminino, masculino, relacionamento e tudo para ajudar vocês. Então, Carol, fale para o pessoal aí qual é o seu projeto, se eles podem te seguir. Enfim, a casa é sua. Isso aí, Vitor. Eu te agradeço imensamente por esse convite, né? Também te sigo lá, curto tudo que você coloca lá, super me identifico, né, com essa vibe. E os meus projetos, a gente vai fazer alguma coisa junto aí nessa parte de relacionamento, equilibrar esse masculino e feminino aí, né? E normalmente, uma vez por mês aqui em Brasília, eu faço um workshop com um tema, né? Mês passado eu fiz os 3 pilares da vida de sucesso. Esse mês eu ainda não sei, ainda estou pensando aí. Mas quem se sentir à vontade aí pode me seguir. Eu estou sempre falando lá também, falando dos meus projetos que estão vindo por aí. E vocês são todos muito bem-vindos. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, esse papo gostoso. E como você disse, todo mundo que está aqui, que já tomou consciência, que já sabe que precisa mudar algo, não deixa isso passar, não deixa ficar só na mente. Traz isso para a sua vida, traz as mudanças para a sua vida, que com certeza lá na frente você vai colher bons frutos. Ai, Carol, muito obrigado, viu, pela sua presença. Pessoal, siga a Carol. Ela realmente é uma pessoa habilitada e futuramente vai trazer mais conteúdos ainda para vocês, porque eu vejo essa crescente aí do que ela já aborda de uma forma sempre muito ética e conectada com a realidade. Então, eu admiro também pessoas que estão nessa mesma busca que eu, né, Carol? Então, gratidão. Nos vemos em breve. Essa foi a primeira live do quadro Desafio Encontre o Seu Verdadeiro Lugar. E começamos com o pé direito, hein? Até a próxima. Aproveite sua semana de aniversário. Boa viagem, Carol. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Comentem, eu vou soltar a live lá agora. Comentem lá o que vocês acharam, porque eu quero saber o que mexeu aí na cabeça de vocês. Até. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.